A paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo no meu canal. Aqui quem fala com vocês é o pastor Juliano Silva. Que Deus abençoe a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal. E antes de mais nada, eu já quero pedir para você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um like e, se possível, compartilhe. Que assim você vai estar me ajudando a propagar o Evangelho. Porque esse canal é criado para isso, propagar o Evangelho. Amém? Hoje eu quero estar trazendo aqui algo para o meu e para o teu coração. Existe uma verdade absoluta? A humanidade, em toda a sua existência, ela sempre quis saber de onde veio, né? O que vai acontecer, para onde vou. E no meio dessas situações, aparece muito achismo, muitas vozes, muitas verdades. Uns acreditam que a gente nasceu do macaco, que foi uma evolução. Outros acreditam que tudo foi criado através da explosão, né? Uma explosão que aconteceu chamada, como que eu posso dizer? O Big Bang, né? Que foi a explosão, né? A explosão que fez tudo ser criado. Que tudo surgiu através dessa explosão, né? E as coisas foram criadas através disso aí. Aí apareceu a existência humana, apareceu tudo. E muitos dizem que depois da morte a gente vai para o purgatório e lá no purgatório a gente vai receber uma oportunidade ainda de ser salvo. Outros acreditam que morreu, acabou. E uns acreditam em reencarnação, que a pessoa morre e reencarna até se tornar o espiritual perfeito. Mas, diante dessas palavras todas que eu estou te falando, o que a gente pensa disso tudo? Primeiramente, eu quero te apresentar um homem que andou nessa terra, pisou nessa terra, e ele declarou que entre todas essas vozes, tudo aquilo que eu tenho falado, ele falou que ele é a verdade absoluta, que ele é a única verdade, que não existe verdade fora dele. Foi Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra, no livro de Gênesis, que até o Antigo Testamento total e depois veio os Evangelhos e o Novo Testamento até o findar nas cartas e depois chega em Apocalipse, que é o findar de tudo. A Bíblia, para nós cristãos, para todos os cristãos, ela é a palavra escrita, a palavra revelada. Deus se revelou ao mundo e através dessa revelação, que ele se mostrou ao mundo o que ele era, ele mandou homens e mulheres, ele induziu, né, homens e mulheres através do Espírito Santo a escrever tudo aquilo que ele tinha falado para os homens desde o começo até nos dias de hoje, até chegar em Jesus. Então o que nós vemos? Nós vemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita. Deus inspirou homens para escrevê-la, para mostrar para nós que existe um Deus, para mostrar qual que é a criação, para mostrar como foi feita a criação, como que surgiu o homem, como surgiu a mulher, como surgiu tudo. E ele vem trazendo o propósito sobre o que ele pensa sobre o homem, sobre o mundo, sobre a morte, sobre essa terra, que a Bíblia nos declara que ela vai acabar, ela vai terminar. Então nós vemos ali, a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus dada a nós para mostrar primeiramente que ele criou o mundo, mostrou quem ele era, mostrou sua personalidade, mostrou os seus atributos. O que são atributos? São as suas qualidades e são atributos e qualidades eternas. Ele não muda. Mostrou que Deus nunca pode mentir, que Deus, ele criou todas as coisas e que as coisas foram criadas do nada. E fala que ele fez o homem do pó da terra e depois da costela do homem ele tira Eva.
e vem trazendo ali toda a existência humana, primeiro criado dentro do jardim, depois o homem peca. O que é o pecado? Ele desobedece a Deus, porque Deus dá uma ordem para ele não comer do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, e ele come, e ele é lançado fora do jardim que ficava no Éden, e ali a gente vê que o homem perdeu o contato, a comunhão com o Criador, com Deus, e nós vemos que ele, através disso tudo, Deus, ele quer restabelecer o homem para si. Deus, ele quer trazer o homem de volta àquela comunhão, trazer ele de volta a estar vivendo uma vida que seja com intimidade com ele, convivência com ele, porque ele estava longe da criação dele, não por ele, mas por nós. O homem, quando ele peca, ele foge de Deus, ele se esconde de Deus, e Deus quer restabelecer essa comunhão, essa convivência, esta vida, né, junta com aquilo que ele tinha criado. Ele, o Criador, ele estava querendo estabelecer a comunhão com a criatura, que somos nós. E o que acontece nisso tudo? Nós vemos ali, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos ali Jesus, a palavra encarnada, ou seja, o próprio Deus, que é o da existência total, ele encarna em vida, em homem. Diz que ele desce, ele se desfaz, né? Ele desce da tua glória, ele se esvazia do que ele é, Deus da essência da eternidade, e se esvazia tanto para chegar numa situação que ele é comparado ao homem, à humanidade. Ele se torna comparado à humanidade. Ele se esvaziou de tudo, aquela glória que ele tem, o poder que ele tem, a santidade que ele tem, que a olho nu nosso, se nós olharmos para Deus, só por causa da tua beleza, da tua santidade, da tua glória, por causa desse corpo pecaminoso, dessa carne, do homem caído, ele sem querer nos mata na hora. Ele nos consome na hora, por causa de tão grande é a tua glória, tão grande é a tua santidade. Mas diz que ele se esvazia disso tudo e vem morar na terra, vem habitar entre nós. Por isso que a palavra se chama Deus conosco. Ele veio habitar entre nós. Ele viveu, ele nasceu de uma mulher, ele comeu, ele sofreu, ele sentiu as dores, ele viveu tudo aquilo que nós vivemos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, como sendo sacerdote hoje eterno, ele sabe tudo que nós sentimos. Ele se compadece das nossas aflições, porque ele passou por isso tudo, ele sentiu tudo, então ele conhece, ele sabe. Mas ele também sabe, como ele venceu o mundo e ele não pecou, ele sabe que também é possível a gente vencer o mundo estando nele e recebendo o Espírito Santo, porque ele sim pode nos segurar, ele pode firmar o homem, a mulher, a viver uma vida em santidade, em santificação, junto com ele. Mas muitos procuram saber, tem várias pessoas que têm outras conclusões. O cientista fala que o homem nasceu do macaco. Outras religiões dizem que nós somos espíritos, né? Que temos que estar encarnando até nos tornarmos perfeitos. E outros acreditam, e quando alguns acreditam sobre isso, acreditam que há várias vidas. Um espírito, uma pessoa pode se encarnar em várias vidas. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz que ao homem é dado somente uma oportunidade em vida. Morreu, ele vai seguir o seu destino. Que destino? Aceitou Jesus, arrependeu dos seus pecados, deixou o Espírito Santo através da graça, porque a graça não foi feita só para salvar nós. Ela dá poder para nos livrar do poder do pecado, para não pecarmos, para vivermos em santidade, em comunhão
com Deus através do sacrifício de Cristo e através do Espírito Santo que nos ajuda. Mas no meio disso tudo, por que eu estou falando isso? Porque no meio de tantas coisas, tantas suposições, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, Jesus, ele veio na Terra e ele disse que ele é a única verdade, que não existe verdade fora dele. Em João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele falou que existe uma verdade e somente essa verdade liberta. E quando ele fala isso, ele fala em João 14,6, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele disse: ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Jesus está se declarando que ele é a única verdade existente, que ele é a única verdade que nós temos que confiar, ele é a única verdade que nós temos que seguir, e ele diz que ele é o autor da vida, então ele é a verdade, e ele é Deus encarnado. Ele diz isso. Ele diz isso para a mulher samaritana. Quando ela fala para ele, quando Jesus para sentar com a mulher samaritana e conversar com ela, e ele pede para ela trazer o marido dela, ela fala assim: eu não tenho marido. Ele diz: realmente, você não tem marido, então você disse a verdade, porque você já teve 5, e esse que você tem agora não é seu. Aí ela disse: vejo que és profeta. Aí ela fala: então eu quero te perguntar, aonde eu devo adorar? No monte ou no templo? Ele falou: no templo, porque a salvação veio para os judeus, em Jerusalém. Ele falou: mas agora chegou esse tempo em que ninguém mais adorará só no monte ou só no templo. Aonde estiver me adorarão, porque me adorarão em espírito e verdade. Aqui ele não está dando evasão para não ir ao templo. Ele não está dando evasão para não congregar. Ele não está dando vazão para a gente querer ser cristão sozinho, ser crente sozinho. Não, não, não. Ele está falando que nós somos cristãos aonde estivermos, mas nós nos ajuntaremos para adorar a Deus. Isso é um culto. Isso é um culto. Romanos, se eu não me engano, Romanos 12, ele fala que nós temos que apresentar nossos corpos e membros como sacrifício vivo, que é o culto racional. Ele fala: nós temos que apresentar o nosso corpo, nossos membros, em santidade. Apresentai os vossos corpos e membros em santidade, que é o culto racional. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer? Jesus deixou bem claro que ele é o único caminho, que ele é a única verdade. E se ele está falando isso, e ele ainda dá evasão para a Bíblia, ele fala que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e ele fala que nem um tio será tirado dela, e que nem uma vírgula. E ele falou que não veio para abolir nada da Bíblia, ele falou que veio para cumprir. E ele falou que enquanto existir essa terra, toda palavra será cumprida. Não cairá um tio ou uma só vírgula dela que não seja cumprido. Nem uma palavra dela deixará de ser cumprida. Então, ele enfatizou que ele é o único caminho, ele é a única verdade, e ele é a verdade que tem que ser seguida, ele é a verdade que tem que ser aceita, e ele é a verdade que nós temos que andar por ela, para chegar até Deus, porque diz que ninguém vai chegar ao Pai dele se não for por ele. Então nós já tiramos qualquer tipo de religião que não põe Jesus como o único que intercede entre nós e Deus, porque a Bíblia diz que o único intercessor entre o homem e Deus é Jesus Cristo, homem. Então, saiu disso, Jesus deixou bem claro que não há salvação fora dele. Mas será que realmente é isso mesmo? Mas Jesus, nós temos que parar e pensar numa coisa. Jesus, ele falou para nós conhecermos a verdade e a verdade vai nos libertar, em João 8,32. Ele fala em João 14,6 que ele é a verdade, que ele é o caminho e que ninguém chegará à salvação, porque quando nós veremos o Pai, estaremos com o Pai, nós estaremos salvos. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E como então nós podemos pensar aqui?
Se ele dá ênfase em tudo isso, só tem algumas coisas que nós temos que perguntar sobre Jesus. Jesus era um lunático para estar falando isso? Será que ele era um lunático, ele era um louco para estar falando isso? Para estar falando que ele era Deus, que ele é o único caminho, que ele é o único que ensinou as verdades, que ele é o único que mostrou o caminho, que não tem como chegar aonde o nosso Pai está, ou no céu, que não seja por Jesus? Será que ele era um lunático? Será que ele era apenas um mentiroso? Será que ele falava, mas ele era mentiroso? Ele mentiu para a humanidade, ele mentiu para todo mundo, falando que ele realmente é Deus, que ele realmente é o caminho, que ele realmente é o Messias, aquele que veio salvar o povo de Israel e salvar todos nós da ira que está por vir sobre a terra, nos tornando amigo de Deus. Ou ele era um revolucionário? Ele era um homem revolucionário, que simplesmente falava para atingir os corações das pessoas, para trazer pessoas para ele, para que ele pudesse, através disso, usar essas pessoas? Ou será que ele realmente é verdadeiro? Ele é aquilo que estamos falando? Eu já quero dizer para você, eu tenho plena certeza e acredito que Jesus Cristo, ele não foi revolucionário simplesmente porque ele revolucionou, sim. Eu quero dizer que ele não é um dos caminhos, realmente eu acredito que ele é o único caminho, que dele vem a única verdade. Eu não acredito que ele era louco, porque Jesus, com 12 anos, estava no templo ensinando a Torá para aqueles homens que sabiam que entendiam muito. Todos olhavam para Jesus quando ele abria a boca e pregava, todos viam que a palavra que saía da boca dele era verdade. Tanta verdade em fala, em vivência e poder. Porque a Bíblia diz que ele não pecou e fala que aonde que ele chegava, ele expulsava os demônios, ele curava enfermos, ele fazia milagres e maravilhas. E ele levava pessoas ao arrependimento dos seus próprios pecados e seguiam ele. Então, Jesus não era louco. Jesus realmente, ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. E o caminho, só chegaremos lá por ele. É só ele. Quer conhecer o passado, o presente e o futuro? A Bíblia está aqui. Ela te mostra o passado, de onde viemos, para que viemos, mostra o presente, quem que está por nós, o que podemos esperar agora, e mostra o futuro, para onde iremos. Nós iremos para o céu, se aceitar Cristo, arrepender dos nossos pecados, receber o Espírito Santo como adoção e viver novidade de vida através do convencimento da graça. Porque a graça não foi feita só para salvar, ela não veio só para nos salvar. Ela veio para nos salvar, ela veio para nos limpar, ela veio para nos purificar, ela veio para nos conduzir, moldar-nos e futuramente estará sempre conosco até chegar à consumação dos céus. Então a graça ela veio para nos moldar, para nos mudar, para revolucionar a nossa vida. Para sermos pessoas que nunca fomos. Porque quando nós falamos que a graça é um favor merecido, muitos só pensam, então Jesus morreu por mim. Beleza, não. A graça não é só isso. A graça, realmente, Jesus morreu por você. Mas a graça ela é poder de Deus. A Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus. O apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo disse que era poder de Deus. Então esse poder nos purifica, ele nos santifica, ele nos molda, ele nos torna nova criatura e ele nos faz andar nessa terra em santidade e santificação, assim como Jesus andou. E ele nos ajuda a fugir das maldades, do pecado. Ele tira o pecado. O que é o pecado? É desobediência a Deus. E hoje, quando nós falamos que
a graça, ela nos deu, não foi dada, é para isso, para hoje nos fazer livre realmente, não escravos do pecado, mas livre, em poder decidir, em pecar e não pecar. Amém? Então Jesus Cristo realmente, ele é Deus, ele é a única verdade. E ele sempre enfatizou isso aí. Toda vez que Jesus usa na Bíblia, vocês têm dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, ele fala, o que vale é o que eu estou falando. Eu, porém, vos digo. Se alguém te dá um tapa no rosto, vire outro. E ele também sempre enfatizou. Vocês dizem, não adulterarás, mas é verdade eu vos digo. Que aquele que olhar para a mulher, já tentar no teu coração deitar-se com ela, já adulterou. Ele está falando, tudo que falaram, a verdade agora é o que eu estou falando. Amém? Então, meus irmãos, fica com esta palavra. Entenda que Jesus, ele realmente é a verdade. A Bíblia mostra de onde viemos, mostra quem somos e para onde iremos. Amém? Que Deus abençoe. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Me ajude a propagar o Evangelho. Se você sentir que esse vídeo ele tem um conteúdo relevante, um conteúdo que pode edificar a vida de mais pessoas, passe em diante. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor e até a próxima. Fiquem com Deus.